Olá, vamos aqui ao nosso encontro de direito penal, né? E eu vou inaugurá-lo com uma questão, né? Olha só, pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal, pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede os juízos de valores determinativos do crime e que deste a imputabilidade encontra-se apartada, bem como os preceitos que versam sem exceções sobre a pena para todo aquele que comete um crime. Deu trava aí, não foi? Pois é. Normalmente as pessoas que leem essas questões texto, elas começam lendo aqui em cima, chega aqui no final, já esquecem o que está escrito aqui no início, né? Aí voltam para o início, já esquecem o que está escrito aqui no final, e como se não bastasse também, já esqueceram o que está escrito aqui no corpo do texto. O que é que a gente tem que fazer para poder destrinchar uma questão como essa? Né? O termo destrinchar já oferece uma solução. Vamos usar uma técnica chamada Jack. Vamos separar palavras, frases e orações. Mas é só isso? Não. Nós vamos separá-los num teor de conclusividade, ou a exigir uma conclusividade. E como é que a gente busca a conclusividade ou a resposta de algo? Transformando aquilo que é afirmação numa pergunta. Eu vou mostrar como é que se faz, né? A priori, eu tenho que dizer que isso que a gente vai fazer agora é localização de objetos. Chama-se dessa forma, né? Porque numa questão, né, não está sendo normalmente perguntado apenas uma única coisa. Existem outras coisas numa dada questão, ainda mais como essa aqui, uma questão texto, que são perguntadas e você tem que ter uma noção sobre a intenção de questionamento ou requestionamento que o examinador se utiliza na hora da elaboração da questão. Imagina você se encontrar com uma questão como essa na hora da sua prova. Como é que você vai fazer para poder saber se ela está certa ou errada de uma forma segura? Se não por essa técnica Jack, em que vai facilitar encontrar os objetos. Aí você fala assim, né? Ronaldo, eu não sei até hoje, né, o que significa objeto. Não tem problema, eu vou explicar, repito aqui quantas vezes forem necessárias. Objeto ou objetos nada mais são do que o que ou quantas coisas o examinador quer saber se você percebeu na hora da questão. Né? É a quantidade de perguntinhas que existem dentro de uma questão. Né? Não é pelo tamanho da questão que você vai saber se tem mais de uma perguntinha ou mais de um requestionamento e, portanto, mais de um objeto. É pela contextualização que ela oferece. Mas nós vamos trabalhar isso. Né? Vamos começar, basicamente, separando aquilo que eu já havia mencionado. Palavras, né? Frases e orações que puderem ser transformadas numa pergunta. Tá? Vamos começar? Vamos lá. Pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal, sim, pode ser convertida isso numa pergunta? Não, até agora não. Até agora não tem como a gente fazer um requestionamento e, portanto, transformar isso numa pergunta, portanto, num objeto. Né? Vamos deixar isso aqui em suspenso por enquanto. Vamos correr atrás das frases, das palavras, das orações que puderem ser convertidas numa pergunta, idealmente falando. Vamos começar então daqui. Segura esse referencial. Pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal. Segura isso um pouquinho. E vamos começar daqui. Pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede os juízos de valores determinativos do crime. É uma afirmação. Vamos ver se conseguimos transformar essa afirmação numa pergunta. Olha lá. Olha a entonação da minha voz que vai facilitar muito. Ó. Pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede os juízos de valores determinativos do crime? Sim. E para facilitar mais ainda, nós vamos colocar um ponto de interrogação no final de cada um dos objetos. É assim que você tem que fazer na hora que você estiver lá na mentoria comigo, né? Lá no plantão de dúvidas. Quando você me mandar, né, as respostas, as questões que foram propostas lá em cada uma das aulas, né, que vocês seguem abaixo, você, quando me ouvir falando, olha, eu quero saber os objetos, você vai fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Olha lá, botando ponto de interrogação em cada uma das frases, das palavras, das orações
que puderem ser convertidas em perguntas e, portanto, serem consideradas como objetos. Olha que bacana, né? Então, lá, pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede o juízo dos valores determinativos de crime? Primeiro objeto. Vamos continuar? Bora lá. E que deste a imputabilidade encontra-se apartada? Não tem uma conclusividade? Não exige uma conclusividade? Sim. Se exige uma conclusividade, é uma afirmação, então a gente pode converter numa pergunta. Olha que legal. Vamos colocar agora um outro ponto de interrogação. Até aqui nós temos dois objetos, no final de crime e no final de apartada. Aí vem comigo. Bem como os preceitos que versam, aí mora um detalhezinho pequenininho. Ó. Detalhe só pode ser pequenininho, né? Mas vamos lá. Esse sem exceções aqui, a gente vai extrair da mesma forma que a gente fez com o fraseado referencial lá de cima, que não pôde ser convertido numa pergunta agora, mas depois nós vamos ver se pode ou não, tá? Mas tira um pouquinho esse sem exceções do contexto e vamos ler esse fraseado, essa oração, melhor dizendo, sem esse termo, sem exceções. Bem como os preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime, pode ser convertido no objeto? Pode sim, né? Agora, coloco sem exceções. Vamos ler agora, né, com esses, virtualmente falando, essa palavrinha que eu vou falar aqui, que eu vou repetir toda hora, né, virtualmente, é a mesma coisa dizer, olha, pega essa palavra, pega esse trecho, joga no final, é a conversão virtual de termos e fraseados e orações que às vezes são necessários para que você consiga entender a questão, tá bom? Então, vamos lá agora ler. Bem como os preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime sem exceções, ou seja, esse sem exceções, tirando ele, é uma pergunta. Colocando esse sem exceções, virtualmente falando, do meio para o final, ainda que você queira deixá-lo aqui no meio, de qualquer forma, ele oferece uma segunda pergunta. Né? Olha, vou repetir a pergunta. Olha lá. Bem como os preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime? É uma pergunta. Sem exceção, ou seja, esse fraseado falado aqui, essa oração falada aqui, ela quando tem esse termo sem exceções, ela não oferece um algo a mais? Ela não oferece um plus de requestionamento? Sim. Então nós temos aqui um quarto objeto. Não precisa você ficar mudando, né, graficamente a questão, os trechos da questão. É só você fazer isso virtualmente. Bom, isso aqui pode vir aqui para baixo, então isso aqui acaba sendo um outro plus, tendo um outro requestionamento. Gente, isso é tão mais importante do que tentar responder as questões. Aliás, não adianta você querer tentar responder as questões se você não sabe quantas coisas devem ser respondidas nela. Se você não sabe a quantidade de objetos, se você não sabe o que ou quantas coisas devem ser respondidas nela, ou seja, na questão. É muito importante nisso. E é aí, né, a razão pela qual eu estou ensinando isso para vocês, né, que se escondem as pegadinhas. São justamente nesses objetos que vocês vão ver se a questão tem pegadinha ou não. Entenderam? Vocês vão redimensionar a análise da questão para saber a intenção ou as intenções do examinador sobre aquela dada questão. Quer saber encontrar a pegadinha? Quer encontrar as capciosidades, as malícias semânticas oferecidas pelo examinador? Então, olha aí, tem que saber localizar os objetos. Essa é a forma mais básica, tem outras formas mais avançadas de localizar objetos. Porque nós temos objetos implícitos, nós temos objetos ônticos, e aí é uma coisa mais avançada. Mas por hora é muito importante que vocês saibam localizar os objetos para saber se a questão tem pegadinha ou não tem pegadinha. Isso vai ajudar muito para vocês saberem, inclusive, a fundamentar. Porque vocês vão entrar batendo em cima de cada coisa que está sendo pontuada aqui na questão. Tá legal? Bom, se virtualmente a gente entendeu que sem exceções é também objeto, vamos voltar lá para o referencial pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal. Esse fraseado referencial aqui, se a gente colocar cá para o final, será que ele não pode ser entendido como um objeto?
Vamos ver? Vamos começar lendo a questão por aqui, ó, né? Olha a minha entonação de voz, né? Para vocês verem que é uma pergunta. Pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede o juízo de valores determinativos do crime? Primeiro objeto. E que deixa a imputabilidade encontra-se apartada, bem como dos preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime, sem exceções, pela ordenação. É a mesma coisa que dizer, de acordo com os títulos propostos no Código Penal, mesma coisa, né? Pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal, então aqui a gente tem um outro objeto, exatamente porque a gente conseguiu virtualmente pegar aqui em cima e jogar para cá para baixo. Acaba sendo um objeto, ou seja, objeto referencial. Você não precisa, repito, você não precisa desmontar a questão. Basta que você faça isso virtualmente. Quando você estiver lendo a questão, estiver já dominando isso, você vai ler a questão, você já sabe virtualmente onde é que pode cada coisa se colocar e, portanto, ser considerado um objeto. Tá legal? Já que você já aprenderam a localizar o objeto com base nesse simples ensinamento, é simples, né? Para alguns pode até ser um pouco difícil, né? Mas, na verdade, se você prestar bem atenção, abrir a cabeça, abrir o coração, você vai ver que, na verdade, é bem fácil. A técnica que eu estou passando aqui é a mais fácil que há, inclusive. Tá? Existem técnicas que demandam um raciocínio mais robusto. Tá legal? Bom, para quem já tem um conhecimento de direito penal, né, já fez a faculdade de direito, para quem já iniciou a faculdade de direito, sabe, obviamente, que a gente está falando da parte geral do Código Penal, especificamente sobre os títulos que compõem a parte geral do Código Penal, né? Para aqueles que ainda não estão tão afeiçoados ao direito penal, o que eu vou pedir? Logo de cara, dá uma trava aqui, dá uma trava na aula e vai lá no Google e digita Código Penal Planalto e vai abrir. Tá certo? Fez aí? Pois é. Então vamos lá. Lá vocês vão ver que existem títulos. São 8 títulos que compõem a parte geral do Código Penal. E eu vou ensinar para vocês aqui como não decorá-los de uma forma lógica, sempre de uma forma lógica, né? Sem decoreba. Né? Eu vou ensinar vocês a estruturarem, né, a partir de um silogismo. Um conhecimento levando ao outro em razão de argumentos, ou com base em argumentos sólidos. Vamos lá? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que a questão que se refere, obviamente, à parte geral, especificamente, né, aos títulos da parte geral do Código Penal, ela se refere, né, a questão gira em torno daquilo que consideramos como crime, né, ou daquilo que se considera como crime. Então, vamos colocar o norte da nossa reflexão aqui, logo de cara, o crime. Deixa eu botar em caixa alta. Crime. Tá certo? Bacana. Ronaldo, essa parte dentro do Código Penal é um título? É dentro dessa parte aqui, que lá no Código Penal, lá no título 2 do Código Penal está versada, é que constam os juízos de valores determinativos da conduta criminosa. Né? Quando você chega lá no título 2 do Código Penal, você vai ver do crime. Então, deixa eu até colocar aqui, título 2 aqui, né, para poder facilitar a vida de vocês. Título, vou botar em caixa alta também. Título 2 do crime, tá lá. Abre aí, título 2 do crime. Você vai encontrar. Dentro desse título aqui, repito, estão os juízos de valores que determinam uma conduta como criminosa. Entenderam? Ronaldo, e o título 1? Calma. O título 1, ele vai depender da seguinte reflexão. Se a gente, mormente, faz a reflexão em torno daquilo que seja considerado como crime, é óbvio que a gente não pode considerar como crime sem saber se antes existe
uma lei que o defina como tal. Você não pode determinar uma coisa como crime se você não sabe se aquilo antecedentemente, se aquilo previamente for escrito como uma conduta não desejada pela sociedade. Então, antes da gente falar de crime, a gente tem que, obviamente, entender que existe uma lei que o define como tal, né? Bom, Ronaldo, então, antes de falar de crime, a gente tem que saber se aquela conduta tida como criminosa, ela é, ou é melhor, ela está escrita no Código Penal. Exemplo, 121, matar alguém. Né? Então, é muito importante que logo de cara a gente tenha de forma antecedente essa reflexão aqui, ó. Título, em sede do título 1. Olha que bacana. Da aplicação, deixa eu colocar em caixa alta tudo, vai ficar legal, né? Da aplicação da lei penal, né? Ou seja, você tem que saber, antes de falar se fulano cometeu um crime, você tem que primeiro saber se aquela conduta que fulano cometeu está previamente descrita no Código Penal, né? Na parte especial do Código Penal, começando ali pelo artigo 121. Né? Acabei de falar, matar alguém. Fulano matou o outro. Ele cometeu uma conduta descrita no Código Penal. Né? Em tese, ele cometeu um crime. Né? Nós vamos apurar isso mais à frente, quando estivermos falando de causas excludentes, de ilicitude e por aí vai. Tá? Mas por hora é muito importante que vocês botem na cabecinha de vocês que não podemos falar de crime sem uma lei que antecedentemente preveja aquela conduta como tal. Né? Aliás, isso aí é até um ensinamento do artigo 1º do Código Penal. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º, caput do Código Penal. Tá legal? Show de bola, né? Bacana, bacana. Então vamos continuar nosso raciocínio para aprender sem decorar essa parte dos títulos que compõem a parte geral do Código Penal. Tá certo? Agora vamos só raciocinar o seguinte. Entendemos que quando a gente fala de crime, a gente não pode falar deste crime, definir isto sem que haja uma prévia definição legal a respeito daquela conduta. Fulano matou o outro, você vai pegar aquela conduta descrita no Código Penal, vai jogar para o título 2 para saber se realmente aquela conduta é criminosa. E sendo criminosa, em outras palavras, se for determinado que determinada pessoa, ou melhor, se for determinado que alguma pessoa cometeu um crime, logo haveremos de atribuir a responsabilidade a quem cometeu, não é mesmo? E quando a gente fala de atribuir responsabilidade, é a mesma coisa de dizer se a pessoa tem condições e em que situações ela pode receber essa imputação, essa responsabilidade. A gente tem que saber se ela tem condições de responder, né, por aquele crime, ou seja, de ter a responsabilidade atribuída a ela a respeito daquela conduta criminosa. Então, toda vez que a gente tiver já versado ou determinado o crime, né, determinada pessoa cometeu um crime, né, então, a partir de então, nós vamos atribuir a responsabilidade a ela, ou seja, o Estado, né, que exerce o ius persequendi, o ius puniendi, o direito de investigar, né, de apurar e de punir. Tá legal? Tá, a conduta está descrita na lei penal? Tá, agora vamos analisá-la em sede do crime para saber se realmente o que ela cometeu lá foi um crime, porque de repente ela pode ter praticado em legítima defesa e diante dessa situação, fulano que mata cicrano, por mais que a conduta a priori seja não querida pela sociedade,
ele assim o fez em legítima defesa, e quando faz a legítima defesa, exclui a criminalidade, a ilicitude. Mas se ele cometeu o homicídio, e esse homicídio foi criminoso, logo, ele vai ser atribuído a ele a responsabilidade, se preencher as condições necessárias, ou seja, é maior de 18 anos, ele não tem deficiência mental? Não. Então ele é capaz de receber a responsabilidade em torno daquele crime que fora praticado por ele. É aí que a gente entra no título 3, que é a respeito da imputabilidade, ou seja, imputar a alguém a responsabilidade sobre o cometimento do crime que previamente já está descrito na lei penal. Aliás, deixe-me só fazer uma ressalva aqui. Quando a gente fala da aplicação da lei penal, é sobre a instituição de um crime, a consideração de uma conduta criminosa e também a aplicação da lei que considera a conduta criminosa no tempo e no lugar, no espaço, no território. Tá legal? Então não se esqueçam disso. Quando você fala de aplicação de lei penal, não se fala apenas da instituição do crime, da consideração de uma conduta como criminosa, mas sim também da aplicação da lei que considera esta conduta criminosa no tempo, aplicação no tempo e no espaço. Tá legal? Estou reprisando só para poder ficar bem consolidado na cabeça de vocês. Legal? Legal. E aí, vamos começar pelos outros ICs. Né? Vamos continuar pelos outros ICs. Ronaldo, legal, aqui está falando de uma só pessoa praticando um crime este que previamente está descrito no Código Penal e a sua aplicação no tempo e no espaço, né, a respeito dessa conduta criminosa. Mas e se, né, eu gosto de brincar assim, né, porque os e se são tão mais importantes do que as respostas, né? As perguntas são mais importantes do que até mesmo qualquer tipo de resposta que você der, porque na verdade você precisa refletir, você precisa interpretar, né? E não tem forma melhor de interpretar, forma melhor de deduzir se não for fazendo perguntas, né? E a melhor pergunta que eu acho, né, dentre elas, é o e se, né? Vamos lá então dentro do e se. Ronaldo, legal, mas e se estiverem contribuindo para a evidência do crime 2, 3, 4, 5 pessoas, ou seja, mais de 2 pessoas, né? 2 ou mais pessoas, vamos colocar dessa forma, né? O Código Penal também refletiu antecipadamente a respeito disso, tanto é que desenvolveu o título, estou falando do Código Penal, não, o legislador que instituiu o Código Penal, então vamos lá, o título 4, que versa a respeito do concurso de pessoas. Porque pode ser que um crime não tenha sido praticado apenas por uma pessoa, pode ter sido praticado por mais, 2 ou mais, e aí vai, né? E aí, nesse momento, você tem que saber quais são as formalidades, quais são os preceitos norteadores que vão conduzir essa análise em torno do concurso de pessoas, ou seja, das pessoas que contribuíram para a evidência do crime. Quando eu chego a falar de concurso de pessoas, eu estou justamente falando que não foi só uma pessoa praticando, não, né? Existiu uma contribuição. Tá legal? Show de bola? Bacana. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou cortar aqui essa questão agora, depois eu volto com ela para a gente analisar, tá bom? Deixe-me só espraiar o entendimento a respeito dos títulos que compõem a parte geral do Código Penal, né, de forma lógica, para que vocês não fiquem decorando. Então, vamos lá. Pô, legal, Ronaldo, então eu já entendi. Legal, então primeiro vem a aplicação da lei penal, depois vem o crime, depois vem a imputabilidade, de acordo com aquela reflexão que você já nos trouxe, né? Concurso de pessoas, porque vai que o cara não esteja praticando o crime sozinho e o Código Penal tem que ofertar uma ordenação a respeito dessa circunstância, dessa situação, né?
E é óbvio, né, que se toda vez que a gente fala em imputabilidade, concurso de pessoas, não tem como a gente deixar de falar da pena. Sim, porque quando a pessoa pratica um crime que já está, obviamente, definido na lei penal e a sua aplicação no tempo e no espaço, e, obviamente, a ela será imputada uma responsabilidade se ela for só na prática do crime ou se vem em conjunto com outras pessoas, é óbvio que vai existir uma aplicação penal, ou seja, vai ser aplicada a pena com brevidade a sua instituição, que inclusive está até prevista lá no artigo 1º do Código Penal. Acabei de falar, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação, disposição legal. Então é óbvio que lá no título 5, nós vamos encontrar o disposto, né? O dispositivo da aplicação da lei penal. Legal. Tá lógica a coisa, tá lógica. Só pode falar de crime se a pessoa cometeu aquilo que está descrito na lei, né? E se ela cometeu o crime, então ela vai ser atribuída a ela uma responsabilidade, vai ser imputada a ela uma responsabilidade. Se ela tiver com mais pessoas na contribuição do crime, então mais pessoas vão ser imputadas as responsabilidades, né? Não é à toa que tem o dispositivo versando sobre o concurso de pessoas. E se todas elas, ou apenas a pessoa praticou determinado crime, a regra é que seja aplicada uma lei. Desculpe, uma pena. Eu botei a aplicação da lei penal, perdoe-me. Aplicação da pena. Da pena, perdoe-me, gente. Né? Se cometeram um crime, é óbvio que vai ser aplicada uma pena a essas pessoas. Simples desse jeito. Não, perdão, eu estou conversando com o pessoal aqui que está já estou respondendo o pessoal que está aqui no chat, né? Já corrigi, fica tranquilo. Tá certo? Mas vamos lá. Aí vem o detalhe. Ronaldo, legal até aí, mas e se a pessoa não estiver saudável mentalmente, como é que faz? E se a pessoa for uma deficiente mental, como é que faz? O legislador também se preocupou nesse sentido de trazer à luz do título 6 a medida de segurança. Olha que legal. Vai que a pessoa que praticou solitariamente, sozinha, determinado crime, ela não esteja, né, se conduzindo conforme as suas faculdades mentais. Dependendo da circunstância, não lhe será aplicada a pena, mas sim uma medida de segurança. Se ela for inimputável, ou seja, se ela for realmente declarada uma deficiente mental, então não lhe será aplicada a pena, mas sim uma medida de segurança. Né? Esse contexto aqui deve ser respondido sempre com os e sis. Sempre. Porque uma coisa, logicamente, acaba puxando a outra dentro da necessidade da imposição de repressão do Estado. Tá legal? Ronaldo, é só isso agora? É só isso? Está completo? Não, como eu já havia mencionado, são 8 títulos. São 8 títulos. Então, vamos lá, vamos pensar. Da aplicação da lei penal, ela que vai determinar a existência do crime. Se determinada pessoa cometeu um crime, então ela vai ser imputada penalmente, ela vai ser responsabilizada, lhe será atribuída uma responsabilidade penal, se ela estiver sozinha, se ela estiver em conjunto com outras pessoas que contribuíram para a evidência criminosa. Então, nós vamos obedecer o que está disposto no concurso de pessoas, além de tudo que está aqui para cima, né? E, obviamente, se elas são consideradas responsáveis, a regra é que lhes seja aplicada a pena.
Mas se de repente a pessoa for problemática, mentalmente falando, então lhe será aplicada a medida de segurança. É um raciocínio lógico diante da apuração do caso concreto, né? Mas nada disso aqui tem como existir se não houver a iniciativa do ofendido. Como assim? Sim, presta atenção, tem crimes que ofendem apenas o particular. Nós vamos vê-los mais à frente. E tem crimes que ofendem o povo diretamente, né? Então, quando a gente fala disso, quando a gente versa a respeito disso, a gente tem que trazer à tona o tipo da ação penal. O tipo da ação penal com que vai se iniciar, com que vai provocar o Poder Judiciário, no caso o juiz, o capa preta, né? Porque se o crime cometido ofende apenas o particular, então a iniciativa é dele mesmo. Tá legal? Mas se o crime ofende a todos, a sociedade difusamente, então a ação penal será pública, né? E aí, nesse momento, entra o Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, quando for o caso, né? Então, como título essencial para que tudo isso aqui ocorra, nós temos título 7 da ação penal, tá? Que vai versar sobre a iniciativa de quem tenha tal qualidade para, obviamente, provocar o Poder Judiciário e assim apurar o crime, né? Então, deixa eu colocar da medida de segurança, do concurso, porque é assim que está lá no Código Penal, né? Do concurso de pessoas, da imputabilidade, e aí vai. Ronaldo, legal. Até eu me entendi. Você já falou que são 8 títulos. Você vai ficar agora na expectativa do 8º título a partir do momento que a gente versar sobre o seguinte raciocínio. Depois disso tudo aqui, né? Iniciou a ação penal, os caras foram condenados, a pessoa foi condenada, foi aplicada a pena. Pode ser que não haja condições para aplicar a pena. Ou melhor, aplicar não. Pode ser que existam circunstâncias em que possa o juiz extinguir a pena. Exatamente. Por um decurso de tempo, decadência, prescrição que o valha, né? Vocês vão ver isso mais detidamente na parte do título 8, que versa sobre extinção da punibilidade, que em razão do decurso do tempo, pela morte do réu, né? As circunstâncias que fazem gerar a extinção da punibilidade. Pode ser que a pena seja extinta, ou pode ser que a pena não seja mais necessária aplicar, porque também tem o perdão do ofendido, o perdão judicial, a anistia, a graça, e aí vai. Tem essas circunstâncias, né? O Estado pode, de repente, verificar que não tem a possibilidade de aplicar a pena em razão de algum prazo, por exemplo, ou alguma circunstância, como já havia mencionado, a morte do réu. Não tem como você aplicar pena em alguém que está morto? Não tem. Tá certo? E pode ser, repito aqui, que não haja mais a necessidade de aplicar essa pena. Um exemplo é o perdão do ofendido. Simples, nos crimes, obviamente, que forem praticados contra a sua pessoa, né? Ele foi ofendido particularmente. Show de bola? Então, aqui no título 8º, nós temos da extinção da punibilidade. Ó, gente, punibilidade e pena é a mesma coisa, tá? Punibilidade e pena, para quem aí não está afeiçoado, é a mesma coisa. Tá certo?
Punibilidade e pena. Não confunda punibilidade nem pena com execução da pena. É uma outra coisa que nós vamos tratar no momento específico. Tá legal? Show de bola? Então, eis aqui os títulos que compõem a parte geral do Código Penal. Está aqui o silogismo apresentado, a necessidade de um consequentemente ao outro, né? Lembrando sempre dos ICs, tem que fazer o IC, né? Crime, só podemos falar de crime se houver uma lei que o defina como tal, né? Assim como a aplicação no tempo e no espaço a respeito daquela conduta considerada criminosa pela lei. Pronto. Se a pessoa cometeu o crime, então, obviamente, ela será responsabilizada penalmente. Ela será imputada, lhe será atribuída a imputação, vamos colocar a imputação e atribuição, ok, a respeito daquela conduta considerada como crime previamente descrita na lei penal. Show? Bacana. Pode ser que, de repente, ela não tenha feito sozinha, mas se fizer com mais pessoas, então nós estaremos tratando do concurso de pessoas, ou seja, a contribuição de mais pessoas para aquele crime. E se elas cometeram determinado crime, a pessoa cometeu solitariamente ou junto com outras pessoas, em regra, lhe serão aplicada a pena. Ótimo. Mas se alguns desses criminosos tiver algum problema mental, existe o dispositivo, o ordenamento que versa sobre a medida de segurança para aquele que não é imputável e, portanto, inimputável. Legal? Mas isso tudo aqui só vai acontecer dependendo da iniciativa da pessoa ofendida. Se for particular, então ele inicia a ação penal privada, ou se ofendeu o povo ou o público, entra o Ministério Público como dominis litis penalis, ou seja, o senhor da lide penal, o dono da ação penal. Tá legal? Show de bola, né? Mas, mesmo assim, vamos colocar dessa forma, pode ser que a pena seja extinta, por não existir mais condições de aplicá-la, né? ou dela existir, ou não haja necessidade de continuar a aplicá-la. Entenderam? Então é esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter para entender como figura a parte geral do Código Penal nos títulos que se apresentam. Vamos voltar para a questão? Vamos lá voltar. Olha que legal. Vou pegar aqui ela de novo e nós vamos apresentá-la aqui. 5 objetos. Lembram deles? Pois é, 5 objetos. Olha lá que legal. Pela ordenação dos títulos proposta no Código Penal, isso aqui vocês têm que colocar lá virtualmente lá para baixo, né? Então vamos começar lendo aqui. Pode-se deduzir que a aplicação da lei penal antecede o juízo de valores determinativos do crime? Certo? Vamos botar um certo aqui. Já tirei os pontos de interrogação, nós vamos colocar agora se está certo ou errado. Certo? Deixa eu botar em caixa alta. Certo? Certo, claro. E que deste crime, claro, a imputabilidade se encontra apartada? Claro, né? Você tem a determinação do crime, como nós já vimos, e depois da determinação do crime é que você vai atribuir a responsabilidade a determinada pessoa. Ou a mais pessoas. E quando houvermos de falar em mais pessoas, é claro que nós vamos falar num outro título que seja subsequente, que é o concurso de pessoas. Show? Então, aqui também está certo. Porque o título, né, da imputabilidade é apartado do título do crime. É mesmo? Então, vamos colocar aqui. Certo? Certo também. Deixa eu só colocar direito, porque eu coloquei em cima do A. Mas vamos lá. Certo. É que tem aqui também está certo. Bem como os preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime. Qual é o juízo de valores aqui que a gente está falando? Qual é o título, melhor dizendo, que a gente tem que atribuir aqui?
bem como que versam, ou seja, bem como os preceitos que versam sobre a pena já ajuda, hein, gente? Olha lá. Sobre a pena para todo aquele que comete um crime. Olha aí que legal. Se a gente está falando que os juízos de valores sobre a imputabilidade, o título que versa sobre a imputabilidade, ele está apartado do crime, os preceitos que versam a respeito da aplicação da pena também estão apartados. Isso é óbvio. Ah, legal. Então nós vamos colocar aqui como certo. Também. Agora vem a maldade. Sem exceções? Sem exceções? Não. Porque nem todo aquele que comete um crime recebe a pena. Olha a maldade aí, ó. Olha a maldade. Vai cumpri-la, né? Vai recebê-la ou vai continuá-la. Não é à toa que existe a extinção de punibilidade. Olha lá. Bem como os preceitos que versam sobre a pena para todo aquele que comete um crime, sem exceções. E se o réu morrer, como é que fica? É sem exceções? Não, não é sem exceções. Então, essa parte aqui é que ferra a vida do povo. Olha lá, errado aqui. Olha que interessante, nem todo aquele que comete um crime, por mais que receba a pena, olha, aplicou-se a pena, o juiz aplicou a pena, mas o juiz também pode extingui-la, porque de repente o réu morreu. O juiz pode extinguir a pena, porque houve um perdão judicial. O juiz aplicou a pena, mas ele extingue a pena. E existem as condições que são formatadas lá no título 8º da parte geral do Código Penal. Então funciona assim, o juiz aplica a pena, né? Mas depois de aplicar a pena, que não confunda com execução penal, é uma outra coisa, nós vamos falar sobre isso, né? O juiz aplicou a pena, mas ele pode dar um provimento extintivo da punibilidade, como já havia mencionado ainda há pouco, pela morte do réu, né? Pelo perdão do ofendido, quando for o caso, perdão judicial, graça, anistia, aí vai. Legal? Se não forem observados os prazos, né? É isso. Então não é sem exceções. Não tem como você admitir que todo aquele que comete um crime vai continuar cumprindo a pena. Ou melhor, vai continuar a suportar a pena. A pena pode ser aplicada, mas de repente pode ser que ela seja extinta pelo próprio juiz, claro, não tem como ser, né? Salvo no caso em que o presidente da República aí ofereça aquelas liberações constitucionais, nos casos que forem permitidos, claro. Tá certo, gente? Então a questão ela tem 5 objetos. Esquecemos de colocar aquele objeto lá em cima, né? Ronaldo, tudo isso de acordo com a ordenação dos títulos proposta, essa ordenação proposta, claro, no Código Penal? Sim, claro. Obrigado por avisar. Show de bola. Obrigado aí. Então, nós temos 5 objetos. Dentre esses 5 objetos, um está errado e que ferra a questão. Tá legal? É por isso que a gente tem que ter uma máxima atenção para poder analisar as questões. E não tem como você ter a atenção se você não sabe interpretar, né? Deduzir para chegar a esse denominador comum. Tá legal? Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.